Bom, no exemplo anterior, a gente escolheu como função explicativa a função y é igual a b0 mais b1x mais o epsilon para simbolizar o erro. A gente não precisa ficar preso nessa função. O ajuste de curvas pode ser feito, em teoria, a partir de qualquer função que a gente quiser. Qualquer função que a gente achar que explica bem os dados. Aqui eu vou dar um exemplo alternativo. Né? A questão, né, é que a gente tem uma função de erro, né, para simbolizar, para quantificar o erro total do ajuste daquela equação explicativa e que a gente consiga resolver o problema, né? Ou seja, encontrar os melhores parâmetros da função. Assim, que a função de erro junto com a equação explicativa sejam fáceis de serem resolvidas. Vamos aqui dar um outro exemplo, que é também uma reta, um polinômio de grau 1, só que passando pela origem, ou seja, onde o b0 é igual a 1. Não tem intercepto. Tá? Essa função seria dada por y é igual a b1x mais epsilon. Tá? Ou seja, ela é uma reta também, onde o b0 é 0, então ela passa pela origem. Aqui não ficou bem na origem não, mas a ideia era ser na origem. E passa aqui perto dos pontos na origem. Assim, desculpa, passa o mais próximo possível dos pontos, mas desde que passe pela origem. Então vamos aqui definir de novo a nossa função u de x, que é simplesmente b1x. Tá? b1x. E nossa função de erro, que é d de b1, é igual ao somatório dos quadrados dos erros individuais. yi menos ui elevado ao quadrado, que é igual ao somatório de yi menos b1xi ao quadrado. Como a gente só tem uma variável agora, a gente não precisa utilizar derivadas parciais, mas nós vamos utilizar o mesmo método, que continua sendo o método dos quadrados mínimos. Nós vamos derivar e igualar a zero. Ok? Então, tirando a derivada dessa função, d' de b1, que eu estou chamando a derivada de d', ela é igual a, mais uma vez, a regra da cadeia. O 2 vem para cá, a expressão se repete aqui. Depois a gente deriva a expressão internamente. A derivada de yi sendo constante é 0, e a derivada de menos b1xi em relação a b1, ela é menos xi. Eu vou colocar mais uma vez o menos para cá, o xi para cá. Agora a gente quer, de novo, né, para encontrar o ponto de mínimo, ou seja, o valor b1 que dá o mínimo da função de erro, a gente quer igualar isso a zero e resolver. Agora, menos 2 vezes alguma coisa é igual a zero, podemos de novo cortar o menos 2. Jogando aqui o menos somatório de b1xi vezes xi para o outro lado e invertendo a ordem, a gente tem que somatório de b1xi ao quadrado é igual a somatório de yi vezes xi. Está aqui nos parênteses. Com isso a gente tem uma expressão para b1, desculpa, toda hora eu confundo. b1 é igual ao somatório de yi vezes xi dividido pelo somatório de xi ao quadrado. Aqui nos slides eu fiz a mesma demonstração, ou seja, tendo a função explicativa y igual a b1x, a gente minimiza a soma dos quadrados dos erros, ou seja, o método dos quadrados mínimos implica que a função de erro é a soma dos quadrados dos erros. Tiramos a derivada, igualando a zero, obtemos aí uma expressão para b1, igual a gente obteve ali no quadro. Vamos resolver esse exemplo para os dados do Google, né, do Google e da Apple. Vamos resolver aqui o exemplo em R de novo. A gente tem x, a gente tem y. A gente precisa, olhando ali a expressão do somatório de xy, somatório de xy, aqui. A gente precisa do somatório de x ao quadrado. E b1 é igual à divisão de somatório de xy por somatório de x ao quadrado. Obtemos aí o valor de b1 de 0,23 aproximadamente. Tá? Esse valor de b1
Com ele a gente pode calcular o valor de u, né? A função u, b1 vezes x. Tá? Aqui a gente tem u e aqui a gente tem y. A gente consegue calcular o erro, que eu estou chamando de d, né? D igual a b y menos u. É o que eu também chamo de epsilon ali nos slides. Tá? E a gente pode calcular d ao quadrado e somar. Somatório de d ao quadrado dá 252,93. Aqui nos slides a gente obteve o mesmo valor. Tá? Ou seja, primeiro que aqui os valores de x i ao quadrado com somatório, os valores de x i vezes y com somatório, obtive mais ou menos 0,23. Tá? Tá aqui a reta, não parece ser muito boa. E para calcular o erro, igual eu já fiz, deu 252,93, ou seja, aqui está toda a tabela, os dados de xi, os dados de yi, os dados de ui, que é a equação explicativa, os erros individuais, o quadrado dos erros individuais e o somatório. Bom, naturalmente que essa equação foi bem pior do que a outra. Se vocês se lembram, quando a gente fez o ajuste com uma equação com dois parâmetros, né, o intercepto e a inclinação, a gente obteve um erro de mais ou menos 70 e alguma coisa, 76, eu acredito. Aqui o erro foi bem maior, de 252. E essa reta aqui, se a gente for caminhando lá para a esquerda, ela vai passar na origem, lá no zero. Será que o modelo y igual a b e x poderia ter um erro menor em alguma ocasião do que o modelo y igual a b0 mais b1x? É claro que não, porque esse modelo aqui está contido nesse, ou seja, se a solução desse modelo fosse melhor do que esse modelo aqui, basta a gente setar o b0 igual a zero, a gente tem uma contradição. Se a gente seta o b0 igual a zero, a gente obtém exatamente o mesmo modelo que esse. Então, esse modelo que passa pela origem, ele não pode ter um erro menor. No máximo, ele pode ter um erro igual se, por algum acaso, os melhores parâmetros B0 e B1 tiverem B0 igual a zero. Então, esse é só um outro exemplo de aplicação do método dos quadrados mínimos. Aqui, a gente fez o mesmo processo de escrever a função de erro, tirar a derivada, igualar a zero, achar o valor dos parâmetros. No caso aqui deu um erro muito maior, mas como era natural. O importante é só exemplificar o processo de resolver o método dos quadrados mínimos.